Graça e paz, igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje reunidos, para louvar o nosso Deus num formato diferente, mas um louvor verdadeiro, um louvor genuíno que vem do nosso coração, da nossa alma. Estamos em momentos diferentes, Nossa vontade de estar junto com todos vocês no nosso templo, orando, louvando, cantando, mas infelizmente não podemos. Mas não deixemos de cultuar o nosso Deus, ouvindo as lives, ouvindo as pregações do pastor, ouvindo as orações dos irmãos, os louvores que muitos colocam no WhatsApp, no nosso grupo. E isso deixa a gente bastante feliz e vai nos alimentando nesse período, de dificuldades que a gente está vivendo. Eu estava lendo o Salmo 131 e queria compartilhar com os irmãos para a gente estar iniciando este culto de hoje. Esse salmo fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Este salmo, irmãos, me fez refletir sobre nossa ânsia de quando começamos o ano. Nós começamos o ano praticamente alguns dias atrás, março. Ainda era um começo de ano e a gente tinha muitos projetos para esse ano, muitos planos, E de repente todos esses planos e esses projetos tiveram que ser adiados, Então, eu me fez aqui quando eu li esse versículo, Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Tínhamos projetos, de repente, grandiosos, maravilhosos, mas tivemos que abandonar esses projetos no meio do caminho, E realmente nos fez calar e sossegar. E ficamos quietos nos braços da nossa mãe. Então faz com que a gente pense que tudo que nós tínhamos falado em fazer, e realizar e acontecer ficou para trás e a gente teve que aceitar, e refletir e pensar em todo esse momento. E eu tenho certeza que muitos irmãos perceberam algo nessa quarentena. Eu aproveitei esse momento, para fazer uma retrospectiva da minha vida, de como é importante as relações com as pessoas, de como é importante ter pessoas amadas ao nosso lado, de como faz falta, o próximo, de como é bom estarmos também juntos em casa mais tempo, que é coisa que a gente não faz com grande frequência, Cada um sai para a sua vida, para o seu trabalho, só se vê às vezes algumas horas por dia, por noite, e fomos muitas vezes obrigados a ficar tempo integral ali com o marido, com o filho. Pessoas se estranharam também, porque a convivência, confesso também, para algumas pessoas não deve ser fácil. Mas enfim, nós fomos nos moldando a esse novo formato porque fomos obrigados a isso. Mas a gente precisa também pensar no que teve momentos terríveis, porque muitas pessoas perderam pessoas amadas, amigos queridos, Acho que não teve uma pessoa que não conheça alguém que tenha passado pelo luto. Mas também tivemos momentos de aprendizagem, Muitos de nós aprendemos como é importante as nossas relações, Como é importante você poder ir e vir. Muitas coisas a gente não dá valor nessas coisas, E de repente um passeio até Osasco passou a ser a atividade do mês. Teve pessoas que falaram para mim que quando iam para a feira era a maior alegria, porque era importante sair dentro de casa e ir até a feira. De repente ver um rostinho amigo, dar um tchauzinho e coisas assim. Então, assim, nos faz refletir, que nós temos que muitas vezes não procurar grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, às vezes é preciso calar e sossegar a nossa alma, Então acho que esse momento foi um momento de calar e de sossegar nossa alma e esperar em Deus, Mas hoje nossa palavra é para esperança, Que isso vai passar, que a gente espera que logo mais possamos estar reunidos
no nosso templo para continuarmos nosso louvor a Deus e aproveitar esses momentos, né, nesse novo formato de culto, continuar fazendo as nossas orações, o nosso louvor, os nossos agradecimentos. Teremos um culto bastante abençoado hoje, com a participação de vários irmãos, com a participação da pastora Maria Ângela. Espero que todos aproveitem muito esses momentos de comunhão, cada um nos seus lares, na sua casa, mas tenho certeza que juntos aqui, né, com o mesmo objetivo de estar louvando e engrandecendo o nome de nosso Deus. Amém? Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem na proteção do nosso Deus. Pai, eu vou ler o Salmo 125 para nossa edificação. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento aqui, ó Deus, em que lemos a Tua palavra, Senhor, e confiamos nela, Pai, porque o Senhor é quem está ao nosso lado, o Senhor nos protege e o Senhor, ó Deus, tem nos livrado de todo mal. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. O Senhor tem nos sustentado nestes momentos difíceis que estamos passando, mas sabemos que temos, ó Deus, a Tua proteção. Por isso, Senhor, somos gratos ao Senhor, ó Deus, imensamente, pelo Teu cuidado por nós. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento difícil, ó Pai. Mas sabemos também que o Senhor está sempre conosco. Por isso, Senhor, permanecemos firmes, ó Pai. E sabemos que tudo isso, ó Pai, vai passar. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui para refletir e meditarmos nos ensinamentos de Jesus. Hoje eu trouxe o texto de Lucas para a gente aprender com Jesus sobre uma conversa que ele tem com um fariseu chamado Simão. Sei que esse texto é bastante conhecido e eu quero compartilhar com vocês sobre ele. Também quero dizer que é um prazer muito grande estar novamente, mesmo online, sendo recebido por essa igreja e que Deus esteja abençoando cada família, cada pessoa e que esteja também fortalecendo os laços relacionais de vocês e que seu Espírito Santo esteja movendo também o coração de vocês. A minha oração é que Deus esteja prosperando as famílias em sentimentos, em alegria, em paz e que vocês possam ser nutridos por esse amor, esse infinito amor de Jesus. Em nome dele mesmo, em nome de Jesus. Amém. Então, quero fazer a leitura do capítulo 7, a partir do verso 40, da história daquela mulher que vivia naquela cidade e soube que Jesus estava na casa de Simão, um fariseu, e ela foi lá. E quando chegou lá, ela derramou, diz o texto que essa mulher era uma mulher pecadora. Na verdade, uma mulher na época de Jesus que trabalhava fora de casa também era considerada pecadora. Então a gente não sabe exatamente o que é esse pecador.
né? Mas ela era considerada, sim, uma mulher pecadora, e ela ouviu dizer que Jesus estava ali, e ela foi lá. Num gesto de humildade, de perdão, ela se joga nos pés de Jesus e de muito desespero. Desespero, assim, notadamente percebido, né, por todas as pessoas que estavam na festa. E essa mulher, ela se joga aos pés de Jesus e ela derrama um perfume nos pés de Jesus e ela chora e ela beija os pés de Jesus. E aí, Simão, o dono da festa, o anfitrião, né, que estava oferecendo a festa, eles olha e diz assim, se referindo a Jesus já. Quando o fariseu, dono da casa, viu a cena, disse consigo mesmo, se este homem fosse profeta que pensei, saberia que tipo de mulher era ela. Jesus disse, Simão, tenho algo para te dizer. É mesmo? Diga. 2 homens deviam a um banqueiro, um devia 500 moedas de prata e outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, por isso o banqueiro perdoou a dívida de ambos. Qual deles teria ficado mais agradecido? Simão respondeu, acho que é aquele que recebeu o perdão maior. Tem razão, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher, mas ainda falando a Simão, perguntou, vê essa mulher? Eu vim à sua casa e você não me trouxe água para os pés. Ela, porém, derramou lágrimas nos pés e os enxugou com os cabelos. Você nem me cumprimentou direito, mas ela, desde a hora que cheguei aqui, ela não se cansa de beijar meus pés. Você nem me recebeu como é o nosso costume, derramar azeite em minha cabeça, mas ela perfumou meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi perdoada de muitos pecados e por isso está agradecida. Quem recebeu pouco perdão mostra pequena gratidão. Em seguida, Jesus disse à mulher, eu perdoo os seus pecados. Na mesma hora, os outros convidados começaram a criticá-los pelas costas. Quem é esse homem para perdoar pecados? Ele os ignorou e disse à mulher, a sua fé te salvou, vai em paz. Então, quero convidar você hoje para refletirmos juntos sobre esse olhar de Jesus. Mas a gente aqui, nós não temos apenas o olhar de Jesus. A gente tem vários olhares, né? A gente tem o olhar do Simão, que olhava, ao mesmo tempo que olhava para Jesus, olhava para a mulher pecadora. Também temos o olhar dos convidados, que ficaram, né, assim, diante de Jesus dizer à mulher que ela estava perdoada. Então, normalmente, nós também olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, para as pessoas, para as atitudes, também olhamos para os valores. Olhamos e o que nós vimos quando nós olhamos para as pessoas como ele estava olhando, o fariseu. O que você vê quando você olha para o seu irmão, quando você olha para a sua irmã na igreja, o que você vê quando você olha para a sociedade, que valores você atribui a cada um deles. Então, quero convidar você para fazer essa reflexão, enquanto a gente está aqui falando sobre a importância desse olhar sensibilizado, desse olhar misericordioso. O texto do Sermão do Monte, ele nos convida para termos um olhar diferenciado do olhar daquele que não é seguidor de Jesus. Então, Jesus ensinando aos discípulos, uma das coisas que ele falou é para que nós fôssemos misericordiosos. E aí, como é que nós olhamos para o outro? É um olhar de misericórdia? É aquele olhar onde você entende que mesmo nós
sendo seguidores de Jesus, muitas vezes falhamos, porque a própria Bíblia diz, né, que nós somos pecadores. E aí, como você olha para esse que falha? Como você olha para aquele que se alegra? Como você olha para aquele que tem esperança? Como você olha para aquele que é um verdadeiro ativista, ou talvez a palavra ativista não seja ideal, mas aquele que se dedica na igreja, uma verdadeira diaconia. Isso, uma verdadeira diaconia. Como você olha para essa pessoa? Como você olha para você mesmo? Como você olha para você mesma? Como você olha para seu filho, sua filha? Então, comece a pensar sobre essas possibilidades de olhares, esses muitos olhares que nós direcionamos constantemente para pessoas, para o ambiente, e tudo isso nós construímos nossos valores. E aí nós vamos primeiro ver o olhar do fariseu, que ele diz assim, né? Que o fariseu disse que se Jesus soubesse quem era aquela mulher, ele com certeza não estaria lá. Ou, em outras palavras, né, como está aqui na Bíblia, se esse homem fosse o profeta que eu imaginei, ele não estaria conversando com essa mulher, ou ele não deixaria essa mulher se aproximar dele. E aí, o fariseu, ele idealizou Jesus de acordo com a sua crença, com a religião daquela época que ele seguia. Porque nós sabemos que os fariseus eram pessoas famosas em manter a aparência. Vocês sabem que eles lavavam as mãos em praça pública como sinal de santidade. E aí o fariseu, quando ele olhou para aquela mulher e também olhou para Jesus, ele exerceu exatamente aquilo que a sua religiosidade estava dentro dele, impregnado dentro dele, os seus valores, o que ele tinha como referência da vida. E ele disse, né, ele idealizou aquele profeta. Se esse homem fosse realmente o profeta que eu imaginei, ele não se aproximaria dessa mulher. E aí ele viu que aquela mulher sem nenhuma esperança, mas a religião mostrava que deveria ter esperança. Não era isso que os anciãos ensinavam? Que eles iam para o templo, iam para a sinagoga para aprender a trazer a lei e os profetas para a sua prática. E o Simão, fariseu, ele mostra, né, que a religiosidade dele estava baseada na aparência. Mas Jesus nos chama para essa sensibilidade misericordiosa. Ele vê que Simão pensou assim, e ele chama Simão, e ele diz, né, para Simão sobre a questão de duas pessoas estarem devendo, e quem você acha que foi mais perdoado? Ele diz, claro que o que foi mais perdoado era aquele que devia mais. E nisso aí ele concordou com Jesus. Né? Eles se encontraram. Muitas vezes nós também nos encontramos em vários momentos, em quase todas as situações das nossas vidas, nós nos encontramos com o olhar de Jesus, não é verdade? E às vezes a gente se encontra com o nosso olhar humano. Mas Jesus tem nos convidado para caminhar com Ele, para seguir essa espiritualidade de que Jesus nos convida para deixar entrar e inundar os nossos corações. E aí Jesus fala, aí Jesus vai comparar, né? Jesus diz, olha, Simão, vem cá. E esse é o nosso segundo aspecto, como Jesus via. A gente viu, né, a primeira questão que colocamos aqui é como o fariseu, como ser humano, falho, cheio de dificuldades, que também ainda não tinha tido esse encontro com Jesus, fez a avaliação dele, daquela situação, o olhar que ele teve diante do profeta e da mulher. E agora vem Jesus. Aí Jesus diz assim, tem razão, é o que
o que foi mais perdoado é o que devia mais. E aí perguntou a Simão, vê essa mulher? Eu vi, ele começou a comparar a atitude da mulher com a atitude de Simão, diante de uma situação que era costume daquela época dos judeus. Quando uma pessoa entrava em sua casa, ele recebia. E aí a gente vai ver como era essa recepção. E Jesus diz assim, o olhar de Jesus, olha, vê essa mulher, eu vim à sua casa e você não me trouxe água para lavar os pés. Ela, porém, derramou lágrima nos meus pés e enxugou com seus cabelos. E Simão estava ouvindo, e Jesus estava mostrando para ele, você nem me cumprimentou direito, mas desde a hora que eu cheguei aqui, esta mulher beija os meus pés. E Simão provavelmente, né, deve estar assim paralisado, porque ele diz assim, poxa, como é que ele entendeu, como é que ele sabe o que eu estava pensando? E também Jesus continua, você não me recebeu como é o nosso costume, derramando azeite em minha cabeça, mas ela derramou um perfume nos meus pés. Não foi assim mesmo? A razão de tudo é que ela foi muito perdoada e por isso também está muito agradecida. Então, irmãos, imagina a situação de Simão diante daquela mulher e diante de Jesus, diante daquela cena, ele vendo e todas as pessoas que estavam ali na festa também. E ele viu que Jesus entendeu o que ele pensou. Mas Jesus não para aí. Jesus diz, né, que a mulher foi muito agradecida como aquele que devia mais, que devia 500 moedas e foi mais perdoado, com certeza. E a mulher foi muito agradecida. E provavelmente Simão ainda não tinha essa ideia do que era ser perdoado, a ideia do que era o perdão de Jesus, o perdão de Deus. Claro que ele sabia, porque ele tinha a lei e os profetas, mas ele não tinha essa experiência que nós agora temos com Jesus. Esse toque do Espírito Santo que nos sensibiliza para estarmos com um olhar diferenciado para aqueles que nos rodeiam, um olhar diferenciado para aqueles que estão na nossa congregação, um olhar diferenciado para os perdidos que estão fora da igreja e um olhar diferenciado para aqueles que sofrem nesse momento. Então Jesus nos sensibiliza e ele diz assim, e ele vem trazendo isso, né, para Simão. Ele tem, no Sermão do Monte, Jesus tem nos chamado para ter esse olhar misericordioso. Olhe, faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você mesmo. Cuide. Estamos num momento em que nós precisamos cuidar bastante um dos outros. Vamos ter essa compaixão, essa sensibilidade de estar em comunhão, cuidando e fortalecendo uns aos outros. Mas essas questões não param por aí. O olhar dos convidados também foi de crítica, porque ele disse, quem é esse homem que diz que pode perdoar pecados? E nós somos hoje fruto desse homem que é divino, desse homem Deus, que estava naquele momento, mas também que está hoje na nossa igreja. Esse homem, ele nos ensinou a perdoar pecado, como nós também fomos perdoados. Então, esse olhar de Jesus também para conosco, um olhar que perdoa as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos desafios. E nós, agradecidos, né, como aquela mulher que foi perdoada, muito perdoada, nós temos essa empatia, essa vontade
vontade de comunicar aos outros que não têm esse conhecimento de Jesus, que Ele é esse que perdoa, que nós realmente temos, às vezes, muitas contradições como o fariseu, mas Jesus está ali para nos animar, para nos empoderar, para nos amadurecer. E aí nós podemos ver que, enfim, esse amor de Jesus, que foi esse grande amor na época que ele estava em Jerusalém, na Galileia, com aquelas pessoas, continua sendo esse mesmo amor que ele tem pela igreja hoje, por mim, por você, e que esse amor que nós aprendemos com Jesus também possamos passar para outros, ter esse olhar amoroso. E o amor de Jesus não é indiferente. Ao mesmo tempo, você viu, né, que ele perdoava a mulher pecadora, ele também ensinava ao fariseu. Ele não disse assim: sai, fariseu, você é fariseu, você precisa se converter. Não, ele ensinou com amor e com certeza o fariseu aprendeu. E ele também nos chama para esse diálogo. Ele nos chama, à medida que ele também abre o nosso olhar de misericórdia, o nosso olhar de humildade, o nosso olhar de bondade, de generosidade para com os outros e para conosco também. Ele diz também que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, esse olhar, convido você para, como igreja, ter esse olhar generoso, esse olhar restaurador, um para com os outros. E que Deus possa estar fortalecendo a sua vida, a sua família e te dando força. E sabendo que o amor de Jesus é um amor maravilhoso. O amor de Jesus é um ousado amor. Seja inundado por ele e olhe para os seus e olhe para você mesmo com ternura, com misericórdia, com benignidade, com generosidade e esperança de dias melhores. E Deus abençoe a igreja. Amém. Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Romanos 12:12. Que a esperança que vocês têm os mantém alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Romanos 15:13. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Eu queria agradecer, eu, Henrico e minha família, entendeu? Pelas orações, por Deus ter abençoado
muita gente nessa pandemia, em meio desse caos que se estabeleceu aí no nosso Brasil. A gente esteve sempre em oração e Deus tem nos abençoado bastante, entendeu? E Deus abençoe vocês todos. Graça e paz, igreja. Aqui é a irmã Edna. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, nos concede a cada um dos meus irmãos. E Espírito Santo intercede agora com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E nós temos um intercessor que é Jesus Cristo. E aos pés da cruz, Pai, nós queremos nos derramar. Eu quero entregar, Senhor, cada irmãozinho, cada irmã minha, cada lar, cada família, os filhos, os netos, a rua, a casa, o carro. Pedir a tua graça, a tua proteção, o teu amor e o teu favor sobre os meus irmãos, Pai, em tempo de pandemia. Sabendo que tu és o Deus que controla todas as coisas. Tu és o nosso alto refúgio. E na sombra das tuas asas nós nos refugiamos, Pai. E podemos contar com um Pai de graça, misericordioso, que tudo vê, tudo controla, tudo opera. Obrigada porque a tua boa e forte mão está sobre a tua igreja, sobre cada um de nós. Senhor, eu quero estender essa minha oração para os meus irmãos da igreja, Senhor. Pedir ao Pai que o Senhor abençoe a família da Norma. O Senhor esteja, Senhor, consolando os corações nesse momento de luto e de dor. Pedir a Deus que ela, juntamente com a Amanda, logo estejam entre nós e bem, que consigam as passagens do teu favor, porque eu sei, Pai, que onde o Senhor coloca a tua mão, Senhor, a afluência acontece. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pelo restabelecimento do Isai, que nós temos orado, Senhor, e muito obrigada, porque eu sei que a cada dia ele está melhorando. Obrigada porque nós estamos, enquanto igreja, Senhor, nos preocupando com a vida do nosso irmão. Quero estender essa oração para Antônia, Deus, que tem passado dias difíceis com o irmão dela. Tem misericórdia, Senhor, do irmãozinho dela, Senhor, que tem sentido muitas e fortes dores. Passa com as tuas mãos curadoras, Deus, porque tu és um Deus que sara, tu és um Deus que nos acolhe, o Senhor é um Deus que nos levanta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero orar pelo nosso pastor, pela viagem dele com o Marcelo, que eles possam ir debaixo da tua paz, voltar na tua unção, em nome de Jesus. Guarda-os, protege-os também. Quero abençoar essa semana que vai se iniciar, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Que na casa dos meus irmãos e das minhas irmãs, a tua presença, Senhor, inunde, Senhor, as manhãs, as tardes e as noites. Que ninguém se sinta sozinho, cansado, abatido, deprimido, mas que nós possamos sentir a presença, Senhor, do teu Espírito Santo. Que os meus irmãos possam ouvir a tua voz, Pai, se sentir consolados, reerguidos na força do Senhor. Nós somos fracos, nós falhamos, mas tu és fiel, Deus poderoso. Pai, queremos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, do nosso país, do Brasil. Senhor, eu tenho pedido, Pai, que o Senhor cesse essa pandemia, mas seja feita a tua vontade. Toma a economia, toma o planeta, toma a raça humana na palma das tuas mãos. Mas que sobre a tua igreja, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós possamos estar sempre sentindo a tua graça, possamos crescer na fé, Senhor, que o teu Espírito possa ser derramado de uma forma tremenda nesses dias, porque eu sei que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. A nossa mente não te alcança, Pai, mas os teus pensamentos são pensamentos de paz. Guarda, Senhor, os meus irmãos, na tua paz. Guarda, Senhor, cada lar, cada família. Cobre os filhos, os netos, os vizinhos, o bairro. Cobre a casa, cobre o carro, onde eles precisarem sair, Senhor. Que os teus anjos estejam à esquerda, à direita, à frente e atrás. Mas que mais do que isso, Senhor, nós possamos sentir o teu amor, o abraço do teu Espírito Santo, o conforto, Senhor, das tuas santas mãos, que não nos deixa, não nos desampara, Pai. Porque o teu amor é fiel, teu amor é tremendo, Deus. Queremos, Papai, pedir que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, em cada situação, Pai, e entregar tudo na palma das tuas mãos,
colocar aos pés da tua cruz, Senhor, e confiar que tu és um Deus de graça, de favor, que nunca abandonou o teu povo, que o Senhor ouve o clamor da tua igreja. O Senhor conhece um coração aflito, Pai, e queremos chamar os milagres pela fé, porque a fé agrada o teu coração. Pai, fica conosco. Muito obrigada, que estamos juntos nessa intercessão, no mesmo amor, no mesmo espírito, Pai, cobrindo, orando uns pelos outros, e que nós possamos sentir sempre o teu amor, esse amor que cura, restaura, levanta, liberta e tem nos ajudado a cada dia. Recebe toda a honra, toda a glória e toda a adoração, porque ela é tua, Pai, e fica com a tua igreja. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Recebam a bênção neste momento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre.